Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Eu gostaria de agradecer ao povo que escutou a pregação, e eu vejo que realmente teve fruto, porque todos os livros que eu anunciei acabaram. E sabe por que eu fico muito feliz com isso? Amanhã eu vou denunciar muito isso. Nossa Senhora em Salete, no século XVIII, disse que os maus livros iriam abundar a face da terra. E é por meio dos maus livros, irmãos, que o demônio está tomando conta de tudo. Porque uma leitura, ela modifica tanto a vida de uma pessoa. E são leituras salutares. Vocês vão ver os frutos que terão na vida de vocês. E desde quando eu me converti, irmãos, eu tenho certeza que eu já gastei mais de 15 mil comprando o livro de doutrina da igreja. E eu não me arrependo de nada. Porque, graças a Deus, muitas interrogações que eu tinha na minha vida acerca da minha fé, de algumas verdades, a cada dia mais vai se esclarecendo. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos. E essas verdades são importantes nós conhecermos, cremos e vivemos. Então eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que compraram os nossos materiais, porque é uma graça muito grande. Por um lado, você é catequizado por aquilo que ensina a igreja, e por outro lado eu agradeço porque dia 19 de maio estou para casar, e você também está ajudando na minha vida particular. Deus abençoe a todos vocês, viu? Vamos dar uma levantada para ler o Santo Evangelho? 1:39. E diz assim: naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir o Santo Evangelho, isso mesmo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Amém. Pode tomar o assento. Irmãos e irmãs, hoje é sábado, dia consagrado a Nossa Senhora, e que alegria poder falar de Maria, a mãe de nosso Senhor, a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. E em toda a tradição da Igreja Católica, e na vida dos santos, principalmente os pregadores, nós percebemos uma unanimidade de amor de todos eles pela Virgem Santíssima, e os elogios que eles teciam a esta bela mãe, que são belíssimos, tais como São Boaventura, que dizia assim: Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas jamais uma mãe superior à Virgem Maria. São Luís Maria Grimond de Montfort tem uma frase muito linda sobre Nossa Senhora, que ele falava assim: Deus reuniu todas as águas e chamou de mar, reuniu todas as graças e chamou de Maria. A Virgem Santíssima é o oceano das graças de Deus. Santo Afonso já falava: as virtudes da Virgem Maria são mais numerosas do que as estrelas do céu. Santo Agostinho chega na loucura de dizer assim: se todos os homens da face da terra tivessem somente língua no seu corpo, seria insuficiente para louvar as grandezas da Mãe de Deus. Quando as pessoas na paróquia do Padre Pio falavam que Nossa Senhora era bela como o sol, ele dizia: se Nossa Senhora for assim,
eu vou renunciar ao paraíso. Porque ele tinha visto já a mãe de Deus e sabia quão bela era a mãe de Deus. São Dionísio Areopagita, o santo convertido por São Paulo apóstolo, na Sagrada Escritura, muito próximo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele viu Nossa Senhora, ele dizia: se não fosse a fé, diríamos que ela é uma deusa, porque a fé diz que ela é serva do Senhor. Mas se não fosse a fé dizer que só há um Deus, as pessoas diriam que ela era uma deusa. E a devoção a Nossa Senhora sempre foi algo marcante na história da igreja. Só que o Padre Pio ensina uma coisa muito bonita: se somos devotos de Maria, então devemos imitá-la. Nossa Senhora vai com pressa. E o lugar e o local que ela foi, nós vamos aprender duas coisas aqui com Nossa Senhora: para que a pressa dela e o local onde ela foi. Chamava numa cidade Alcarim, a 100 quilômetros da onde ela estava. E Nossa Senhora foi a pé, sem nenhuma facilidade de locomoção, e ainda com pressa de levar a Jesus Cristo nosso Senhor. Que vergonha para tantos missionários de hoje, que exigem as coisas mais aberrantes para se fazer uma missão. Gente, tem pessoas que cobram 7 mil reais para pregar num grupo de oração. Ministérios de músicas da Igreja Católica que não fica em casa de família por nada, que exige hotel 5 estrelas. O pessoal aqui me colocou num hotel, mas eu não exigi nada, eu fico aonde me mandarem. Colocaram por cordialidade, às vezes acaba sendo bom porque eu consigo ficar em silêncio, meditar, rezar mais, mas jamais eu fiz uma exigência dessa na minha vida. O preço que cobram hoje em dia muitos cantores e cantores chega a beirar o absurdo. E eu fico vendo a simplicidade de Nossa Senhora, de indo a pé. Tem gente que está dentro da igreja, que aparece na mídia, não presta nem mais para ir na missa de domingo. Pecado mortal. Dizem o nome de Maria nos lábios, mas não tem nenhuma semelhança com a mãe de Deus. Vejam bem, a pressa dela foi levar nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não evangelizar. O Papa Leão XIII ensina que é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Nossa Senhora tem uma única pressa: levar Jesus Cristo para a vida das pessoas. E ela foi a pé, disposta a uma vida de sacrifício. Porque sem sacrifício não pode se fazer nada também pelo reino de Deus. São João Maria Vianney diz que a penitência é tão importante para o corpo como a oração é para a alma. E lá foi a bela donzela. Maria de Agreda diz nas revelações dela que por onde Nossa Senhora passava, os templos pagãos ruíam, porque ela estava com Jesus no ventre. E aqui é uma coisa bonita para nós aprendermos com Nossa Senhora e com aquela que ela foi visitar. Eram duas mulheres grávidas que estavam se encontrando. A vida é um dom de Deus. A Europa está sendo descristianizada, e os muçulmanos, que são intolerantes e radicais contra a nossa fé, e que no Alcorão manda matar todos aqueles que se opõem a eles, que são assassinos, essa raça, estão tomando a Europa. Por causa do quê? Por causa do inverno demográfico. Ou seja, a vida é um dom de Deus. Nossa Senhora ensina: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. E ela acolheu a vontade de Deus. A vontade de Deus para ela foi que ela tivesse um filho. Hoje é comum nós vermos as pessoas casarem sem saberem o sentido real do casamento. Para que se casa? Qual é a finalidade primeira do sacramento do matrimônio? Alguém sabe me responder? Com todas essas dicas que eu dei do assunto que eu estou pegando, não é muito fácil de errar. Não é muito é fácil demais acertar.
A primeira finalidade do sacramento do matrimônio é a procriação, é ter filhos. Enchei a terra, multiplicai-vos, esta é a vontade de Deus. Agora eu vou começar a entrar com a doutrina da igreja. Papa Pio XII: se quereis fazer algo de bom para Deus, colocai muitos filhos no mundo e tornai-os apóstolos. A vida é um dom de Deus. Os católicos hoje abraçaram o inverno demográfico. Muitos usam pílula anticoncepcional, DIU, métodos contraceptivos como camisinha ou coito interrompido, que é não permitir a ejaculação dentro da mulher. Gente, isso é uma tristeza para o coração de Deus. Porque o povo moderno hoje em dia, eles falam: é difícil educar o filho, o mundo está perverso, hoje em dia para você manter uma família é muito caro. Primeira coisa, quando se usa esse argumento de que é muito difícil educar um filho, eu entendo, mas eu também entendo uma coisa: a gente só dá aquilo que a gente tem. Um pai e uma mãe que acordam cedo, que rezam, que tem vida interior com Deus profunda, que conhece a doutrina da igreja, que tem maturidade humana, que são vividos, experimentados e que foram bem educados e que têm caráter, que têm moral, que são viris, que se respeitam, que se amam mutuamente, que não perdem o tempo com coisas fúteis. Ele sabe que há uma dificuldade para educar, mas há uma grande diferença, meus irmãos. Há a dificuldade objetiva e a dificuldade subjetiva. Eu chego e falo: meu filho não me obedece, meu filho é assim, meu filho é assado, ele grita comigo e tudo isso. Isso é uma dificuldade subjetiva. Sabe por quê? Porque tudo isso que acontece muitas vezes na educação dos filhos hoje é por permissão do pai. Se o filho grita é porque ele não foi muito bem educado, às vezes. Porque quando eu casar, se o meu filho gritar com a minha esposa ou comigo, se ele fazer isso, vai ter que ter toda a reverência e respeito com o pai e com a mãe. Pai e a mãe vai ser a coisa mais sagrada na vida dele. Vai tomar beijo e tem que beijar a mão todos os dias, para ele olhar para a figura do pai e diz: o amor que eu hei de ter por esses dois tem que ser uma coisa a ponto de dar a vida, porque por meio deles eu estou aqui, eu fui gerado pelo amor deles. Meu filho jamais vai assistir um programa imoral ou um desenho satânico. Ele vai ser totalmente doutrinado. O catecismo ele vai começar a aprender em casa. Jamais o meu filho vai fazer escândalo e começar a correr no meio da Santa Missa, porque desde pequeno eu falo: você vai ficar do meu lado sentado, porque a missa é um sacrifício. Dom Bosco viu crianças no purgatório porque ficavam bagunçando na Santa Missa. Eu crio as dificuldades na educação porque eu não estou bem informado e eu não educo os meus filhos de acordo com aquilo que ensina a igreja. Eu não tenho um pulso firme. O homem dentro de casa é a lei. Eu tenho que ser a lei. Eu tenho que mostrar que o certo é certo, errado é errado. Eu tenho que discernir as companhias dos meus filhos e ensiná-los com quem andar. Porque 1 Coríntios 15:33 diz que más companhias corrompem bons costumes. Aí eu chego, mas o mundo está muito corrupto. Ele está tão corrupto que eu preciso ter um filho santo para ser agente de conservação de santidade lá fora, para ele ser sal da terra e luz do mundo, para ele ensinar os aluninhos da escola o que é certo e o que é errado. E aí as pessoas começam a evitar filhos. E o Padre Pio dizia que o número de filhos no casamento é estabelecido por Deus, e todos esses métodos contraceptivos são pecados mortais. E as pessoas vão e comungam na missa, principalmente as mulheres, e usam esses métodos contraceptivos e ficam privando de ter filhos. E o único método que a igreja permite é o método Biles, é o método natural, em que a mulher conhece o seu corpo, o período fértil, o muco vaginal. E muitas vezes isso não é ensinado. E hoje em dia, lá na Europa, os muçulmanos disseram para um católico: nós em 50 anos tomaremos toda a Europa. Não pela espada, mas pelo ventre de nossas mulheres. Porque vocês cristãos têm medo de ter filho. Vocês não obedecem nem à lei de Deus, e nem tampouco acreditam na Eucaristia. Porque se vocês acreditassem na Eucaristia, vocês teriam reverência para com esse santo mistério. Nós muçulmanos iremos tomar conta da Europa inteira, e todas essas grandes basílicas católicas serão mesquitas muçulmanas. Se você quiser ver isso, clica no YouTube, escreve lá Mundo Muçulmano. Porque para o mundo produzir, para ir para frente,
é no mínimo 3 filhos por família. Se isso não acontecer, entra no inverno demográfico. Por isso que a Rússia começou a dar carro e casa gratuitamente, a antiga União Soviética, para as pessoas que têm filho. Porque não tendo filho com esse propósito deles, eu vou denunciar mais ainda amanhã, aqueles governantes que querem acabar com o mundo por meio do método contraceptivo, a cultura gay, o aborto e tantas outras coisas, controle de natalidade, aquela injeção, como que é que mata? Meu Deus do céu, eutanásia. Ele quer reduzir a população da humanidade para implantar a grande ditadura mundial. E quanto menos pessoas tiver, acelera esse processo, porque com muita gente fica difícil a dominação. E o que acontece? Muitos dentro da igreja abraçaram isso. Muitos dentro da igreja abraçaram isso e tem medo de ter filhos. Meu Deus do céu, filho é a glória dos pais. E o Papa Pio XII diz: o pai e a mãe que não faz do seu filho um apóstolo, ele fracassou na sua vocação de pai. O Papa João Paulo II disse que a nossa primeira igreja é a nossa casa, tanto que ele chamou de igreja doméstica. E hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo está perdido, porque a educação também o foi. Se nós chegamos e denunciamos na pregação a apostasia sacerdotal, o clero desmandado, tantos padres que estão fazendo coisas erradas, o princípio disso é dentro de casa. Porque se ele recebesse uma boa formação espiritual e católica dos pais, o seminário não corrompia. Porque o pessoal chega e fica falando: quem tem fé entra na faculdade e perde a fé. Eu fui no pedir fé coisíssima nenhuma. Quanto mais os professores detonavam a igreja, mais eu debatia e mais eu amava. E quanto mais eles criticavam, mais eu estudava para aprender a amar mais ainda e para combater. O problema de tudo está dentro de casa. Maus pais formam maus filhos, bons pais formam bons filhos. Estão esquecendo essa essência, estão fechando o ventre para a glória de Deus. Santo Irineu dizia: a glória de Deus é o homem em plenitude. Filho é bênção de Deus. Se você é jovem, está aqui para casar, sabe, a finalidade do casamento é ter filhos. Não se espante se você fica sabendo se uma pessoa na lua de mel engravida, porque eu estou rezando e pedindo isso, que na lua de mel a minha esposa fica grávida, porque eu não vejo a hora de ter um filho e de 3 meses ele vai rezar o rosário em latim de joelho. Gente, eu quero ter filhos, eu quero educar a minha família. Eu sei que é difícil, mas eu sou um homem de fé, meu Deus do céu. Deus manda o frio conforme o cobertor. O Salmo 22:1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor alimenta os pardais, se Ele vestiu de glória os lírios do campo, quanto mais eu. O pardal não tem alma, os lírios do campo não tem alma. O Jesus pagou um preço de sangue. Como Ele não vai vir em meu sustento? Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Meu Deus do céu, eu creio na palavra, eu creio na providência de Deus. E se for para me passar alguma penúria e comer arroz e feijão, como alegre, mas pelo menos dando um beijo nos meus filhos e com a casa cheia, educando-os na fé, ensinando que a aprovação faz parte da vida cristã, mas que Romanos 8,18 diz: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura de que nos será manifesta. Ainda mais aproveito para catequizar para a vida eterna. E mais ainda, meus irmãos, essa parte da doutrina católica é difícil ensinar. Há 1 mês e meio atrás eu preguei em Minas Gerais e comecei a descer o pau nesse negócio de camisinha tal. 2 meninas bonitas demais, as 2 jovens, olhou para mim e fiz assim, e foram embora do encontro. Não aceitam mais isso. Dentro da própria igreja, a inversão de valores muitas vezes em aspectos doutrinais é tão terrível que o povo está totalmente condicionado para obedecer aquilo que diz ao mundo. E sabe o que é o pior? Tem gente que já se fechou para a vida, mas tem gente que mata a vida dentro do próprio ventre. O aborto é o pecado mais terrível que tem. Naquele livro bonito da Glória Apolo, que ela narra que ela teve visões sobre o inferno, o céu. Ela viu que quando um aborto é cometido, há um grito de júbilo no inferno.
e uma tristeza, um grito de Deus no céu, de uma tristeza profunda, e que cada aborto cometido sai uma legião de demônios do inferno para acabar com a vida dos sacerdotes católicos. E ela disse que um demônio desse, que faz parte de uma legião, é tão terrível que um sopro dele basta para acabar com uma cidade inteira. E um padre amigo nosso, voltando da Itália, ele fez um exorcismo lá numa pessoa possessa, e o demônio gritava: sou eu que tenho matado essas crianças no ventre das mães, porque eu quis matar o menino Jesus, não consegui, é eu que estou no ventre delas, eu que estou matando todas essas crianças, eu sou o demônio do aborto. E eu lembro que eu fui rezar numa casa, a mulher estava endemoniada com o espírito do preto velho no corpo dela, e ela estava grávida, mais ou menos uns 7 meses. Quando ela ficou endemoniada, você precisava de ver o ódio do demônio querendo dar soco na barriga e estrangular a criança dentro do ventre. Nós tivemos que segurar a mão, tal é o ódio de Satanás contra uma vida humana. E só Nossa Senhora para livrar do aborto, hein? Só a Virgem Maria. Que bonito, mas ela o tem feito. Meu diretor espiritual, o Padre Mateus Maria. Uma mulher foi lá no mosteiro e disse assim: padre, eu vou ter que abortar. Ele falou: mas por que, minha filha? Casada. Meu marido não quer ter essa criança. Como assim não quer ter? Não, é o 5º filho, ele falou que não tem mais paciência, tal, que eu não sei o que lá. Aí já falo: meu Deus do céu, por que assume a responsabilidade do matrimônio? Não entende que não é moleza viver no matrimônio? Não entende que tem dificuldades mesmo? O cara tem que estar sujeito. Aí falou: padre, mas ele quer tirar a criança. Ele falou: não, eu vou ligar para ele. Quando ele conversou com o homem no telefone, ele disse que o homem estava irredutível. Ele disse que ele gritou tanto com o cara no telefone que a única coisa que ele não chamou aquele pai foi de santo, porque de resto, ele falou: um pai que quer matar um filho, eu não posso chamar ele no mínimo do quê? Seu covarde! Gritava com o homem no telefone. Ele falou: padre, já está pago o aborto, ela vai fazer. E o padre falou para a mulher: não faz. Ela ligou na outra semana, falou assim: padre, não dá, meu marido está irredutível, ele está me forçando, a pressão está muito. E ele é um padre que a congregação religiosa dele nasceu lá em Medjugorje, com as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. E nessas aparições, o fundador desse mosteiro, que é o padre Eugênio, estava presente numa aparição, e por meio da vidente, a Visca, que é a Nossa Senhora, disse assim: ó, a Nossa Senhora está passando uma bênção para você e para todos os seus sacerdotes, e todas as pessoas para quem vocês derem essa bênção, elas vão receber uma graça especial na hora e serem protegidas contra o demônio. Nossa Senhora diz: bênção simples, receba a bênção espiritual, a bênção especial e materna da Gospel, Mãe de Deus, Rainha da Paz. E ele abençoa, tá tudo direitinho. E o padre, com muita fé, disse assim para ela: é o seguinte, eu vou te dar a bênção de Medjugorje, de Nossa Senhora de Medjugorje, pelo telefone, e depois que eu der essa bênção, eu vou no Santíssimo Sacramento e vou ficar rezando por você. E sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir abortar essa criança, porque Nossa Senhora vai proteger essa criança. Nossa Senhora protege os nascituros, protege os inocentes. E ela, chorando, falou: padre, então dá essa bênção. E aconteceu que ela recebeu essa bênção, meus irmãos. O padre foi direto para o Santíssimo Sacramento. No dia seguinte ela estava lá na clínica de aborto. Sabe quanto para abortar? 15 mil reais. Esses médicos são milionários, mas eles não têm a eternidade inteira para gastar esse dinheiro no inferno. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Quando ela chegou lá, o médico levantou e disse assim: a próxima. Ela foi indo e falou: sou eu. Ele olhou para ela, mas o médico teve um pânico na hora. Falou: o que está acontecendo aqui? O médico ficou nervoso. Ela falou: eu vim abortar. Mas você chegou atrasada. Não cheguei atrasada. Olha, eu olhei para sua cara, não fui com a sua cara, não estou de bom ânimo hoje, estou cansado, vou para casa e não vou fazer esse aborto. Mas eu já paguei, é 15 mil reais. 15 mil reais, eu sou milionário, eu tenho casa pelo mundo inteiro, eu tenho bens, você não sabe quantos carros importados. 15 mil para mim é dinheiro de pinga, é nada. E sabe de uma coisa? Eu não vou abortar essa criança e vai embora da clínica. O que aconteceu? Ela não abortou. E quando nasceu a criança, ela batizou lá no mosteiro, na mão do meu diretor espiritual, porque Nossa Senhora protege os nascituros. Nossa Senhora protege. Nós temos que lutar contra isso, porque Dilma, Lula e os outros que estão junto, eu não sei se o Serra também deve aprovar também, todos os nossos governantes aprovam o aborto. Todos. Eu não estou fazendo coisa de partido político, porque eu não entendo de política muita coisa. Deveria entender.
É que você vai ver no meu testemunho, eu repeti 8 anos, eu tenho um pouco de fé, mas eu vou ter que estudar política. Mas todos eles, a grande maioria, são a favor do aborto. Nós estamos com demônios regendo a nossa nação. A dificuldade é grande. Por quê? Porque eles recebem verba internacional de fora, bilhões, para deixar o Brasil bom na foto nos países exteriores. Mas qual que é a dívida? Até 2015 vocês vão ter que aprovar o aborto. Eles não passaram por cima, fizeram plebiscito, perguntaram para você se eles querem assumir, se eles poderiam aprovar casamento gay ou não. Não, aprovaram. Eles estão querendo fazer isso em questão de 3 meses. Eles estão querendo aprovar o aborto. Tudo por trás. A gente recebe informação secreta aí. A coisa está andando aceleradamente. São tudo um bando de demônios, esses políticos aí que vão ter que prestar uma conta tremenda para Deus, porque foram colocados para o bem comum, para servir a sociedade, para implantar a justiça, a ética, a moral, fazerem o bem. Estão fazendo isso. Sabe qual que é o pior? A covardia daqueles que se dizem católicos, o silêncio omisso, o estrangulamento da profecia nos pregadores é uma coisa que chega a dar nojo. Eles colocam 800 mil na parada gay, e quando a gente vai fazer uma passeata pela vida em São Paulo, dá 10 mil pessoas. As pessoas perderam o sentido, não profetizam mais contra, pararam de lutar muitos. São poucos pró-vidas que tem, e precisava o povo rezar, porque quando eu fui fazer missão lá em Portugal, tem uma clínica de aborto, e do outro lado da rua um movimento chamado Mãos Erguidas. Esse povo fica rezando o rosário na rua, em frente à clínica de aborto, evangelizando as moças que querem abortar. E muitas vezes acontece que a moça está lá na maca, desnudada, pronta para matar a criança. Ela acorda, sai correndo, veste a roupa, e quando chega na rua, encontra aquele povo de rosário na mão e começa a abraçar e chorar e agradecer a eles, porque sabe, por revelação de Deus mesmo, que aquela criança não morreu por causa da oração daquele povo. E o Papa Adriano VI disse que o rosário é o flagelo dos demônios. Nós precisamos cesar contra isso, falar contra isso em todos os lugares, até nos lugares onde as pessoas são revolucionárias e dizem que isso é necessário. Nós não podemos ser coniventes, porque numa missa de cura e libertação de um padre amigo meu em São Paulo, que tem um dom de uma revelação tremenda, Deus fala com ele como parece que eu estou falando com vocês. Tinha uma mulher no primeiro banco, com uma criança cheia de problemas, paralítica, com todos os tipos de, com síndrome de Down, mas sofrida. A criança parecia em estado vegetativo, não faz nada, depende da mãe para tudo. O padre saiu do altar e chegou e falou algo no ouvido daquela mulher. Aquela mulher chorava, mas até o final da missa ela soluçava. E depois ele reuniu o povo da congregação dele e perguntou para o povo: vocês querem saber o que eu falei para aquela mulher? Vocês viram que ela ficou chorando, que ela não parava de chorar? Ele é muito sério, padre. Sim, padre, se o senhor puder partilhar conosco, Deus mandou eu chegar no ouvido dela e falar: esta criança que você está assim é fruto dos 5 abortos que você fez. Satanás maligno, que sabe que o salário do pecado é a morte e quer tornar essas crianças não nascidas assim. Nossa Senhora há de nos livrar disso. Esta foi a introdução da pregação, porque eu não posso deixar de falar contra o aborto, porque a coisa é satânica. Agora vamos voltar para a história aqui. Por favor, se alguém está no nosso meio e já cometeu um pecado do aborto, ou sabe que alguém quer cometer, você tem que ir até o sacerdote, conversar com ele, porque antigamente a doutrina da igreja ela só permitia que o bispo absolvesse o pecado. Como que está isso hoje, padre? Houve essa permissão agora? Se alguém só para, vigário não pode. E se alguém aqui teve essa infelicidade, converse com o padre, peça perdão, porque é excomunhão, lá tem sentença, é excomungado da igreja automaticamente. Ou se souber que alguém não deixa, luta até o fim para que esta pessoa não permita que uma vida humana seja ceifada. Nossa Senhora vai até a casa de sua prima Santa Isabel e com a vida no ventre
que é Jesus Cristo. Que lindo, 2 mulheres grávidas. Ai, Jesus amado, eu não vejo a hora da minha esposa estar grávida. Eu acho que eu vou ficar maluco da cabeça, gente. Nossa Senhora, eu acho que eu vou deixar a barriga dela em determinado canto até meia murcha, porque tanto beijo que eu vou dar na barriga dela. Meu filho vai nascer assim, ó, com o rostinho assim, ó, tanto beijo. E que coisa linda aconteceu, gente. Ela chegou lá. E a sua prima Santa Isabel ficou alegre. Eu não entendo como que os protestantes leem a Bíblia e não entendem. Eles repudiam Nossa Senhora. Lá na Praça da Sé tem uns pastores que chamam ela até de vaca e de prostituta. Ah, mas eu quebro o pau com eles mesmo, com força. E dizem que a única coisa que ela fez foi engravidar de Jesus Cristo, mas que era uma mulher qualquer. Eu falo, meu irmão, se você falar que a minha mãe é uma mulher qualquer, eu já vou invocar com você, porque não mexe com baixinho, que baixinho é invocado. Agora, quanto mais a mãe de Deus, a minha mãe tem pecado original. E a mãe de Deus, concebida sempre com mulher qualquer, ela entra na casa da sua prima Santa Isabel, ela fica alegre, a criança exulta de alegria. Santa Catarina de Sena, Deus Pai disse a ela que pela saudação da Virgem Maria, a criança que estava no ventre foi tirada dela a sentença do pecado original, de São João Batista. Ou seja, aqui acontece um milagre na ordem natural, a santificação de São João Batista no ventre. Agora olha que bonito, a Igreja Católica vê nesta passagem o quê? Que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Quem fez a graça acontecer foi nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que no ventre fez acontecer a santificação de São João Batista. Mas quem levou Jesus Cristo para que a graça acontecesse foi Nossa Senhora. Então é bonito que São Luís Maria Grimond de Montfort diz que os 2 primeiros milagres na vida de Jesus foi por meio de Maria, e até a segunda vinda dele continuará sendo por meio dela, porque ele fala que o segundo milagre nas bodas em Caná foi a transformação da água em vinho, que aquele foi um milagre na ordem sobrenatural, e que também o Cristo realizou porque a Virgem Maria o pediu. Ou seja, ele diz: Nossa Senhora é tesoureira dos bens celestes de Deus. Ela dá graça a quem quer, quando quer e como quer. E nesta passagem nós temos a convicção que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Repita comigo: Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Não vem nenhuma graça para a terra sem passar por Maria. Gente, a graça mais linda que nós podemos ver ou obter é a conversão de uma alma. Santo Agostinho chega a dizer que a conversão de uma alma é a obra mais linda do que a da criação. E quando eu pedi para que as mães levantassem as mãos aqui, quais são as mães que estão rezando pelos seus filhos? Levanta a mão. Um monte de mãe levantou a mão, deixa eu ver aí, ó. Agora, fora as mães e as outras pessoas que estão aqui, quem está rezando pela conversão de uma pessoa na família que você está ralando ali, falando: meu Deus do céu, essa pessoa precisa converter, está na droga, na pinga, na prostituição? Quem é? Levanta a mão aí. Os que não estão rezando, a sua família é santa, hein? Olha, que bênção, hein? Ou você precisa ser mais católico, viu? Tá rezar, gente. Dom Bosco diz: Deus nos colocou no mundo para os outros. E São João Crisóstomo diz: não há nada mais frio do que um católico que não preocupa-se com a salvação alheia. Olha como Nossa Senhora é importante nesse processo, e como eu tenho fé na intercessão dela por os testemunhos que os santos trazem para nós. Santa Gema Galgani estava rezando há tempos por uma maçom obstinada. A maçonaria é uma seita secreta, e aqueles que estão nela são excomungados da fé católica. O parecer da igreja não mudou sobre isso. O Código de Direito Canônico continua ensinando isso, porque eles não adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, eles não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, e eles não têm nada a ver com a doutrina católica. Eles querem acabar com a igreja, entram na igreja para acabar, mas são excomungados da fé. Ou seja, se a pessoa continua nesta vida, ela morre e não vai ao paraíso. E Santa Gema Galgani era uma santa que ela queria a conversão do mundo inteiro, tanto que ela tinha os sinais da paixão de Cristo no corpo dela. Na sexta-feira santa ela era flagelada, o demônio batia nela,
E ela é uma mulher que é uma moça, né, acho que ela morreu com 16 anos ou 17, não me lembro. Mas ela viu o anjo da guarda, Nossa Senhora aparecia, conversava com Cristo crucificado. Uma grande mística. E quem ama muito a Deus quer a salvação do mundo, que é o que Deus quer. Bom, ela rezava por esse pecador diariamente. E um dia Jesus apareceu a ela e disse assim: Gema, eu não vou converter esse homem. Nossa, que duro. Que duro escutar disso de Jesus Cristo. Gema, eu não vou converter esse homem. Por que, meu docíssimo Jesus? Porque esse homem tem um coração duro. Ele é obstinado no pecado dele. Ele não se abre para a minha graça. Só que Santa Gema Galgani era uma mulher de vida espiritual profunda. E ela sabia como abrir o coração de Deus. Ela, muito simples, disse assim: docíssimo Jesus, a mim tu podes negar esta conversão, mas tu negarás a tua Mãe Santíssima? Eu peço esta conversão por meio de sua Mãe Santíssima. No dia seguinte, este pecador estava no confessionário à noite, chorando, arrependendo dos seus pecados e retornando para a igreja. Chegou um homem na minha casa desesperado. Olha que armadilha que o demônio fez no casamento dele. O cara estava com crise no casamento, a esposa também. Padre, olha que engano do inimigo. Olha que raiva que dá do diabo. Essa mulher foi adorar Jesus no Santíssimo Sacramento na igreja. E quando ela estava adorando, veio um sussurro. Eu falei assim, né, porque para a gente entender fisicamente. Veio uma voz interior nela e disse assim, que Jesus falou com ela: filha, você tem sofrido muito, e eu vou providenciar um homem para sanar, né, tirar as dores do que você tem vivido no seu casamento. E esse homem, ele vai aparecer para você agora no seu horário do almoço. Ele vai chegar e vai começar a te cortejar. Vocês vão trocar telefone, e esse é um novo homem que eu estou colocando na sua vida, para você ter um período mais alegre na sua vida com outra pessoa. Gente, jamais Jesus Cristo iria falar uma coisa dessa, porque Jesus não aprova o adultério. Só que ela não teve o discernimento do Espírito. Ela não entendeu que aquilo era uma voz demoníaca que queria levar ela ao pecado. O que aconteceu? A mulher saiu para almoçar e o cabra miserável apareceu lá. Começou a cortejar, trocaram o telefone, começaram a sair, e ela abandonou o lar e os 3 filhos. O marido ficou muito chateado, ficou mal. E um dia ele apareceu em casa e disse: Anderson, eu não aguento mais. A saudade, os filhos estão mal, e eu não acredito que eu já trabalhei em encontro de casais, estou tanto tempo na igreja e vai acontecer uma coisa dessa comigo e tal. E a gente fica, né, com o coração enxagado, porque às vezes não tem nem tantas palavras para falar diante de tanto problema, né? É tão difícil. A gente precisa rezar muito, ter muita palavra, porque tem sofrimento que a gente não sabe o que falar. Eu falei assim: o que você tem feito para ela voltar? Ele começou a falar as práticas espirituais. Eu falei: você tem feito o terço ou o rosário? Ele falou: não. Eu falei: vem cá. Expliquei como o rosário veio, por meio do São Domingos. Expliquei a eficácia do rosário, como se reza, ou para que é. Expliquei Nossa Senhora falando lá em Fátima: rezai o terço para o fim da guerra. Expliquei a frase que a irmã Lúcia dizia: depois que Nossa Senhora nos entregou o terço, não há mal natural ou espiritual que não possa ser mudado por ele. Gente, é coisa séria, é uma oração poderosa. Se Nossa Senhora falou para rezar para acabar a guerra aconteceu porque ninguém quer obedecer esse negócio de rezar. Mas é forte. E eu comecei a catequizar ele, porque eu sou muito mariano, tenho muita devoção a Nossa Senhora, rezo o rosário todo dia, e ensinei. Esse homem começou a rezar o rosário. E a Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as forças espirituais do mal espalhado pelos ares. Ou seja, nós estamos numa guerra contínua com Satanás. E eu expliquei para ele que o Papa Adriano VI dizia que o rosário é o flagelo dos demônios. Ou seja, ele enfraquece o poder de Satanás. E ele foi escutando, eu catequizando. Eu falei: agora você precisa fazer a sua parte, a guerra é grande. Ele falou que estava jejuando. Eu falei: nossa, melhor ainda, porque Mateus capítulo 17 versículo 20 diz que há certo tipo de demônio que só sai com jejum e coração, tem que ser forte. E ele ficou lá. Um dia a esposa foi em casa para visitar os filhos e entrou. Ele ligou para mim, para minha mãe desesperada, falou: vem cá rezar aqui, ela está aqui e tal. E nós somos. Quando chegamos lá, vimos a esposa dele, ela estava desfigurada. Quando nós sentamos, eu falei: mãe, vamos rezar o rosário? Gente, que coisa tremenda. Na hora o demônio entrou nela. Um demônio de pombagira. Eu falei assim: eu tenho te visto, mas com um jeito de prostituição, mas me deu um arrepio na espinha, uma sensação tão horrível.
Eu já estava com a imagem de Nossa Senhora, eu falei, mas vamos levantar, porque quando acontece essas coisas eu vou pro rosário direto, não fico conversando, porque eu não sou padre exorcista, não sou nada, ministério de libertação, só rezo o rosário. Quando nós começamos a rezar o rosário, o terço, que lindo você ver o poder de Nossa Senhora, né? A agonia do espírito mal que estava ali. E nós fizemos com muita compaixão, com muita misericórdia por ela. Aconteceu que, claro, ele não suportou a força. E porque ele não suportou a força, o rosário de Nossa Senhora e a intercessão dela entrou naquela família. E hoje a família dela está restaurada para a glória de Deus. E eles voltaram. O matrimônio está fequinho. Tantas pessoas levantaram a mão, estão pedindo alguma conversão, estão rezando por alguém. Mas Santo Agostinho dizia: o teu desejo é a tua oração. Se o teu desejo for constante, a tua oração é constante. A palavra diz em Eclesiástico 18:22: nada te impeça de orar sempre. Nossa Senhora vai te ajudar, mas faça algo. Eu acho tão bonito o que dizia São Bernardo: todo o tempo que nós não utilizamos para Deus é em vão. Até o seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. E você tem que reservar um tempo mesmo para pedir, para suplicar. Eu vou falar mais disso amanhã. Mas diante desse sofrimento a gente tem que ir para Nossa Senhora. Peça à mãe que o filho atende. E o inimigo, sabendo disso, quer tirar a devoção a Nossa Senhora do coração dos católicos. Satanás é sujo, é imundo. Ele sabe que a súplica de Nossa Senhora deixa ele de mão atada. Ele viu os prodígios dela em todo esse período de história da igreja, os benefícios da vez que eles queriam conquistar a igreja, os turcos, e tomar a Basílica de São Pedro, que o Papa São Pio V enviou poucos soldados católicos, mas numa visão ele caiu em êxtase e viu Nossa Senhora do Rosário dando a vitória da batalha de Lepanto, e era mais ou menos como 1000 para 10.000, e eles venceram a batalha, a igreja não foi tomada, a assistência de Nossa Senhora foi forte, e o demônio sabendo que o poder dela é grande, ele tira o povo do desejo de rezar, arranca do terço, arranca da verdadeira devoção, para que as pessoas não obtenham graças. Meus irmãos, Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, ela quer fazer isso. Nossa Senhora é medianeira de todas as graças em vários aspectos. Conversão. Agora vamos falar onde? Providência. Quem está passando aqui um tempo difícil financeiramente, levanta a mão. Nossa Senhora Aparecida. Ah, meus irmãos, você sabe que é duro. Mas olha que bonito, eu quero encomendar você para Nossa Senhora. E eu creio que quando a palavra é pregada, os frutos vêm. O Padre Pio, que é aquele santo que eu falei para você que ele rezava pouco terço por dia, só 100. E é engraçado quando chegou uma filha espiritual para ele, falou assim: padre, como você consegue rezar tantos terços assim? Sabe o que ele respondeu? Como você consegue não rezá-los? E ele era um santo que tinha um grande amor no coração pelo próximo. Todo santo ama muito o próximo, senão não é santo. E um dia ele estava conversando com uma filha espiritual sua. O nome dela era Cleonice. Eles estavam em cima de uma montanha, tipo assim, não de uma montanha, mas de um lugar muito alto. Estavam numa época de guerra. E ele disse assim para ela: daqui a um tempo as pessoas virão muito feridas da guerra, e elas precisarão de um local para aliviar os seus sofrimentos. E o Padre Pio disse assim: nós vamos construir um hospital aqui. Ela falou: padre, como isso? Você sabe o preço que é para construir um hospital? Nós não temos dinheiro. E o Padre Pio disse: Nossa Senhora não abre só corações, Nossa Senhora também abre bolsas. E aconteceu que este hospital hoje existe e é um dos melhores hospitais do mundo. É um dos hospitais que tem os melhores atendimentos, os melhores médicos, os melhores aparelhos e o maior índice de cura, de restauração do corpo das pessoas, bem como da alma também. E olha que bonito, Nossa Senhora mediou esta graça. São Maximiliano Kolbe, quando a maçonaria apareceu na Praça de São Pedro, em 1917, com o demônio pisando sobre São Miguel Arcanjo, dizendo assim: o Vaticano será nosso. Na mesma época, Nossa Senhora levanta São Maximiliano Kolbe.
E ele se levanta com o propósito de fazer um apostolado imenso. E o que ele faz, meus irmãos? Funda a revista Cavaleiros da Imaculada. Só que como todo santo é provado, ele também carecia de dinheiro para publicar, porque o maquinário já tinha e ele não tinha como rodar a revista. E um dia esse santo chega no altar de Nossa Senhora e começa a suplicar para ela a graça de ter esta providência para publicar esta boa obra. E quando ele está lá no altar rezando, ele termina a oração, tem um envelope branco. E quando ele abre o envelope, estava a quantia financeira que ele precisava para levar a revista à impressão para poder evangelizar. Meu Deus do céu, se não for Nossa Senhora, eu desespero, hein? Você também, hein? Precisa rezar muito. Porque se tem uma coisa que aflige a nossa vida muitas vezes, é quando nós estamos com dificuldade nesta área financeira. Casamento, as dívidas, a pessoa fica estressada, fica mal, fica envergonhada, o nome vai para lama, vai para o SPC, contando que a pessoa seja justa, né? Porque o Padre Pio não fazia coisa errada, né? Não roubava de ninguém, não fazia tramóia por trás, trabalhava, dava o duro, né? Só falta a pessoa chegar lá na camona dela, acordando 1h30 da tarde, Nossa Senhora, dá um trabalho para mim. Aí você está querendo demais, né? Providencia, faz alguma coisa. Aí não dá. Mas para os que trabalham, repita assim comigo: Nossa Senhora da Providência, a Senhora sabe daquilo que eu estou passando, e a palavra do seu Filho diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Providencie em minha vida o necessário para a glória de Deus. Nossa Senhora, agora eu vou falar. Nossa Senhora também é medianeira de todas as graças para a cura do nosso corpo. Quem já escutou aqui falar das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França? Levanta a mão. A aparição de Lourdes foi ela apareceu para uma moça muito jovem. Que bonito, né? Nossa Senhora apareceu para tanta criança, para tanta pessoa novinha. Amém, tia. Tranquilo, fica de boa. E aí o que aconteceu? Nessas aparições, Nossa Senhora disse a Santa Bernadette para que ela fosse no local e cavasse com a própria boca, num determinado local ali de terra, queria sair uma água que iria ser curativa para pessoas do mundo inteiro. E ela fez isso e começou a brotar essa água. Gente, os milagres que acontecem ali são muito lindos. Tem pessoas que chegam lá sem nariz por causa do câncer, passa água na cara, o nariz volta. Tem relatos de pessoas que foram com uma perna maior do que a outra, entraram na piscina e saíram com a perna do mesmo tamanho. Assim, coisas assim, milagres, cientificamente comprovado. E teve um episódio que é muito bonito. Uma moça, ela tinha por mais ou menos, acho que é 10, 11 anos de idade. O livro fala entre 10 e 12 anos. Então fica no 11. E ela estava com uma enfermidade física. E o diagnóstico era que em pouco tempo aquela moça iria morrer. E aí a família dela levou ela para onde? Para o Santuário de Lourdes, porque sabe que lá acontecem muitas curas. No dia que aquela moça estava lá em cima da maca, estava acontecendo uma procissão com o Santíssimo Sacramento. Quem estava levando Jesus era o cardeal. E aquela multidão seguindo o Senhor, e aquela moça na maca aflita, querendo ser curada, desejosa de ser curada. Aí o cardeal passa, e onde estava aquela moça, ele dá bênção com o Santíssimo Sacramento, e não aconteceu nada. A menina continuou ali ainda. Quando ela percebeu que não tinha sido curada e que nada de diferente havia no físico dela, né, ela sabia, ela vai e comete o ato de fé dela na intercessão de Nossa Senhora. Ela olha para o Santíssimo Sacramento que está indo embora e dá um grito: Jesus, se você não me curar, eu vou contar para tua mãe. O cardeal ficou sensibilizado, retorna, e quando ele vai no leito, ele dá a segunda bênção. Pede à mãe que o filho atende. A criança foi curada instantaneamente na hora. Eu creio nesta providência de Nossa Senhora, e que ela pode de fato remediar a graça da cura. E nós vamos rezar por isso neste evento, pedindo que Deus manifeste que possa curar o seu corpo, o seu físico, para a glória de Deus. Eu lembro que eu estava numa diocese,
E um senhor veio e não conseguia andar direito. Estava meio que abraçando a filha dele com o joelho todo detonado. E eu cheguei para o senhor e falei assim, ele veio pedir oração. E foi tão bonito aquele dia, eu falei, querido, eu vou dar-lhe um beijo em seu joelho pelos lábios de Nossa Senhora. Mas eu fiz com tanto afeto, com tanto amor pelo aquele tiozinho. E era segunda-feira, quinta-feira tinha grupo de oração. Ele estava todo torto, ele não conseguia nem andar direito. E foi bonito que no grupo de oração ele estava na primeira cadeira e era o que mais pulava, dando glória para Deus. Porque tinha sido curado pela intercessão de Nossa Senhora. Quem tem uma doença física aqui, levanta a mão. Ainda bem que tem poucos, né? Nós vamos cesar aqui hoje, pedindo para a sua vida a intervenção de Nossa Senhora, para a cura do seu corpo. E também nós vamos cesar pelos da sua casa, pedindo esta cura também para Nossa Senhora. Agora, que bonito, outra mediação de graça de Nossa Senhora. A graça que ela tem de livrar do demônio, pessoas oprimidas por Satanás. Olha que história bonita. Eu estava um dia junto com os amigos em casa e tinha que fazer uma missão. Quem conhece a pregação Maria Terror dos Demônios conhece essa história, mas para quem não conhece, para você conhecer. Eu estava com os meus amigos, a gente tinha que dar uma formação numa comunidade. Eu esqueci, era mais ou menos umas 10 horas. Eu estava sem um dinheiro para estar pegando ônibus, porque eu ia ajudar os meus amigos. A gente estava sem dinheiro, não tinha um bilhete único, nada disso. E aconteceu que eu olhei para eles e disse assim: eu estou sem dinheiro para estar indo nesse retiro, vamos lá no banco comigo? Eles disseram, não, vamos. Só que já estava à noite, eu cheguei para os irmãos e falei assim, é o seguinte, vamos rezando o rosário, vamos ir abençoando o bairro, vamos rezar pelas famílias e vamos levar a imagem de Nossa Senhora para fazer uma procissãozinha com ela. Aí foi eu e os três lá, né, com a imagem de Nossa Senhora, rezando o rosário, porque um dia eu li numa história da vida de São José Cafácio, que foi a época de carnaval, e um dia ele levantou na rua, ele estava indo para o convento, era mais ou menos umas 4:30 da manhã, tinha uma senhora andando e rezando o rosário na rua. Ele perguntou à senhora, por que a senhora está rezando o rosário tão cedo aqui? Ele falou, porque foi o tempo de carnaval, e Deus foi muito ofendido, e tem muita coisa ruim, os demônios estão muito soltos, e pela reza do rosário, eu purifico as ruas, que vai gotejando o sangue de Jesus Cristo, e o perfume de Nossa Senhora, mandando as forças do mal embora, né? Então quando eu li isso daí de São José Cafácio, eu falei, nossa, agora eu vou rezar o rosário. Se naquela época eu precisava rezar o rosário, agora tem que rezar as mil Ave Maria todo dia na rua, né? Porque o que tem de demônio solto aí não é brincadeira não, né? E aí a gente foi, levantou e fomos com a imagem de Nossa Senhora. Por quê? Porque dá testemunho público da fé. Precisa também, né? Porque um dia onde eu moro hoje ainda, eu fui conhecido como treva. E agora, como luz, eu preciso dar testemunho que eu estou nela. Então eu falei, vamos lá, vamos pegar a imagem de Nossa Senhora e vamos rezando na rua. Quando eu estou subindo a rua assim, tinha uma mulher jogada no chão. E ela estava totalmente bêbada. E ela chegou para mim e falou assim, você tem fogo aí? Eu olhei para ela e falei, bastante. Acabei de comungar na missa há pouco tempo, ele está dentro do meu coração. Não, eu quero fumar. Eu falei, não vou acender a chupeta do capeta. Então eu não quero. Eu falei, então Deus te abençoe. E estava indo embora. Quando eu estava indo embora, Jesus disse para mim, no profundo do meu coração, falou, volta que ela está precisando do meu amor. Eu voltei. Quando ela estava assim jogada no chão, eu fiquei com uma dó, porque ela estava com uma saia tão curta. Eu falei, moça, olha o jeito que você está vestida. É tarde da noite, você está embriagada. Essa roupa que você está, você pode ser violentada sexualmente. Os tempos são maus. E eu estava muito embriagada. E ela ficou meio assim. Eu falei, nossa, Deus não te criou para isso. Comecei a falar do amor de Deus para ela. Enquanto eu falava do amor de Deus, veio umas palavras de ciência, com a sabedoria de Deus, mostrando dentro do meu coração que ela tinha problemas seríssimos com o pai dela. E eu comecei a falar, ó, Jesus está me mostrando isso e isso da sua vida. Quando eu falei, ela começou a chorar muito. Começou a chorar muito de uma vida de dor, porque para a pessoa estar daquele jeito ali, deve ter uma vida toda arrebentada mesmo, né? E quando eu conversava com ela, nós estávamos lá os três com a imagem de Nossa Senhora. Eu cheguei e disse a ela assim, nós podemos cesar por você? Ela falou, sim, pode. Mas ela estava muito sem sentido, porque estava muito embriagada. Mas parece que naquela conversa ela começou a ter um pouco mais de lucidez. Naquele momento eu comecei a rezar por ela. E o que aconteceu? O demônio me manifestou no corpo daquela mulher na rua. Você imagina que parada doida? Os caras da rua me via tudo na balada, saindo, agitado. Agora os caras passam de carro, tá eu e mais dois em cima de uma mulher, com a saia curta,
toda se rolando no chão, com a imagem de Nossa Senhora e com a gaveta assim na Bíblia, os caras passando na rua. Você imagina o que eles acharam disso? Você imagina os enroscos que Jesus coloca nós, segurando a mulher, em nome de Jesus, os caras. E aí, Dodão, que tá pegando aí? Gasta aí, rapaz. Os caras passavam, buzinavam, davam risada. Eu falava, tá bom, Senhor. Você foi preso na cruz, a gente pode ser um pouco escarnecido, né? Bom, o capeta não queria ir embora. Era um demônio chamado Maria Padilha. Ele falou o nome aqui. Eu sou Maria Padilha. Eu falei, eu perguntei de você. E começou a gritar lá com ela lá no chão. E a gente rezando e o capeta não queria ir embora. Gente, eu fiquei irritado, porque estava tarde. E naquela hora eu já percebi que Deus tinha me levantado. Não era para ir no banco coisíssima nenhuma, porque o banco fecha 10 horas, não dá mais para tirar, porque negócio de questão de segurança. E já era meia-noite mais ou menos ali, porque eu já tinha conversado bastante com ela, quase meia-noite. E a gente rezando e o demônio não queria ir embora. Aí eu estava com a imagem de Nossa Senhora com um terço no pescoço e eu lembrei das histórias do Rosário que eu estudava, de São Domingo de Gusmão, umas histórias muito bonitas do poder do Rosário, da Ave Maria. E eu olhei para o demônio e falei assim: Satanás, se você não sair, você vai ser torturado agora, porque eu vou colocar meu terço no pescoço e você vai queimar, e cada Ave Maria eu vou rezar ela bem meditada, bem lenta. Eu falei, você vai ser torturado, porque essa oração eu sei que deixa você de calça curta. E aconteceu que eu fui, tirei o terço do pescoço e coloquei no demônio. Gente, que grito que aquele demônio deu. Ai! Aí ele veio querer quebrar o terço. Eu falei, não toca no meu terço, que foi uma pessoa importante que me deu, eu não quero que você quebra ele, em nome de Jesus. Eu falei, Nossa Senhora, joga fogo no terço, para quando ele colocar a mão no terço, queimar a mão dele. Gente, como esses negócios, a gente pensa que é brincadeira, esses negócios de falar com Deus, que joga fogo no terço, e que é uma linguagem, como que é? Não, como que é que a gente fala? Linguagem de efeito, que eu não sei o que lá de efeito. O efeito dava na linguagem profética. Ele colocava a mão no terço e fazia assim, ai, ai, Nossa Senhora joga fogo no terço, sim. Mas como joga? Aí aconteceu ali que nós começamos a rezar. E estava com a imagem de Nossa Senhora, a gente colocava perto do demônio, ele cuspia na imagem, queria bater na imagem. Gente, como que o inimigo detesta a Nossa Senhora, mas como que ele tem raiva dela. Por isso você precisa amar muito ela. Tudo que o demônio odeia, você deve amar muito, e tudo que ele ama, você deve odiar. E ali naquele momento a gente rezou o rosário. Graças a Deus a intervenção da graça aconteceu e ele foi embora, porque não aguentou ficar muito tempo. Depois que a mulher voltou um pouco, eu falei, você está melhor? Ela falou, tô. Que bom. Eu cheguei e disse assim, olha minha querida, eu vou precisar fazer um acompanhamento com você, porque agora eu vou precisar te encaminhar para uma boa confissão, te dar um acompanhamento para ver se você está frequentando os sacramentos. Por quê, irmãos? Não adianta a pessoa passar por uma oração de libertação e voltar para a vida de pecado miserável. Jesus fala que se um demônio sair e encontrar a casa vazia, volta com 7 piores. E Santo Agostinho fala que esses 7 são todos os pecados capitais que ficam enraizados na pessoa, entendeu? Então ele fica mais forte ainda. Não vale a pena rezar para uma pessoa que não quer. Os padres exorcistas fazem um interrogatório com a pessoa. Você quer oração? Quero. Mas você está disposto a frequentar a vida sacramental? Isso. Se tiver, eu faço a oração. Caso contrário, eu não vou fazer, porque senão você vai ficar pior. Bom, eu cheguei para a mulher e falei, eu preciso dar um acompanhamento, então. Eu falei, eu preciso saber onde é a sua casa. Ela falou, não vou te falar onde é a minha casa. Eu falei, tudo bem, então vai com Deus. Ela andou 100 metros, a gente começou a seguir ela. Eu falei, bora. Quando ela estava indo embora, ela entrou numa favela do Vale Seco. Nossa, mas os nóis estavam tudo lá, os traficantes tudo lá, vendendo droga. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para os meninos, bora entrar. Ele falou, eu não vou não, velho. Eu falei, quando era para você comprar, você ia, né? Agora que é para evangelizar, você não vai. Eu falei, você nunca leu o Salmo 97, não? A minha esquerda, 10 mil, a minha direita, eu não seria atingido? Você nunca viu o Salmo 117, 10? Ainda que me cercasse todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Falei, bora para lá. Cântico 6:10 diz sobre Nossa Senhora que ela é mais terrível como exército em ordem de batalha. Nós estamos com ela, só vamos lá. Não vou não. Eu falei, vocês são um bando de frouxos, de covarde. Agora eu estava entrando na favela com a imagem dos 2 viram. Não, vamos lá, irmão. 2 medrosos. Eu falei, bora. Os traficantes lá vendendo tal. Aí passava Nossa Senhora, eles faziam assim, ó. Muito engraçado, né? Os caras vendendo cocaína, pedra e fazendo assim para Nossa Senhora, né? Engraçado é os caras que antes de roubar o banco, vamos rezar, Pai nosso que estás no céu, nos dê a graça, Deus Todo-Poderoso, de a gente roubar esse banco. Não, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Vi o endereço da mulher e falei assim, eu vou vir aqui depois falar com ela. E aconteceu que eu esqueci um pouco disso, porque a vida corrida e tal, missionário não tem muito tempo não. E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, acho que era mais ou menos no 4º mês. Eu estava em casa com minha mãe,
Ela chegou e falou assim para mim: filho, vai lá no mercado comprar uma lâmpada para a mãe. Eu falei: vou, mãe, vou sim. Só que antes de ir lá comprar, eu senti um desejo de ir rezar um bocadinho. Entrei dentro do quarto, ajoelhei e fiquei fazendo um pouco de oração pessoal. Quando eu saí, eu estou subindo assim a rua que desemboca numa avenida. Eu vejo a mulher passando. E eu gritei: ô irmã, a paz de Jesus, tudo bem? Fiz assim e tal. Ela olhou para mim, abriu, deu um sorriso, né? Agora eu falei: irmã, apareceu uma irmã ali, tá? Que coisa interessante. E quando eu cumprimentei, ela veio, né? Nós começamos a conversar. Eu falei assim: você lembra de mim, irmã? Ela falou: lembro. Eu falei: nossa, também se não lembrar, né? Eu falei: e aí, como que você tá? Ela falou: depois daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Passando um tempo, uma amiga minha me convidou para ir num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Depois de um tempo que eu comecei a frequentar, eu trabalhei numa quermesse, tinha bebida, e eu não bebi nenhuma gota, porque agora o que eu estou bebendo é o vinho do céu, porque Jesus me libertou por meio de Nossa Senhora. Gente, que graça quando Nossa Senhora nos leva para buscar as almas. Como Nossa Senhora tem amor por essas pessoas que estão sofrendo. Teve um dia também que eu estava... Nossa, aquele dia lá foi Putz, que dia gracioso. Foi um dos dias que eu mais vivi consolação espiritual na minha vida. Mas, cara, aquele dia lá foi tremendo. Gente, eu passei naquele dia 18 horas rezando sem parar. Mas eu não queria parar de rezar. Eu lembro que eu tinha que entrar debaixo do chuveiro, começar a molhar meu corpo com água gelada, porque meu corpo pegava fogo. Isso aconteceu uma vez na minha vida. Eu lembro que eu chorava tanto, eu queria rezar, eu ajoelhava, eu queria ficar buscando Deus. Aquele dia foi tremendo. O pessoal chegou à noite lá pro grupo, eu tinha começado a rezar cedo, era à noite, eu tava lá já clamando, já em pé. O povo falou pra mim: eu acho que você tá meio louco hoje. Eu falei: não tô mesmo, tá com isso aqui lá. E aí, rezando de madrugada, eu falei assim: vamos rezar na rua. Catei mais ou menos, eram uns 4 que estavam junto comigo, e começamos a rezar na rua. Rodamos o bairro inteiro rezando. Quando tava lá, a gente já tava rezando as 1000 Ave Marias, de procissão, com a imagem de Nossa Senhora e tal. Quando a gente tá indo embora, perto da minha casa, comecei a escutar um grito. Eram uns gritos tenebrosos. Eu falei: tem algum crente rezando, alguma coisa está acontecendo aqui. Quando eu cheguei lá, era uma mulher, cara, mas ela estava com uma cara tenebrosa. Mas que cara feia, nada. Eu falei: tudo bem com a senhora? Eu quero morrer! Roubaram tudo de mim! Meu filho fez isso, fez aquilo. Eu falei: nossa senhora. Eu olhei para ela. Eu falei: senhora, a gente pode rezar por você? Ela falou: como assim rezar? Eu falei: rezar? Jovem essa hora andando na rua rezando? Isso daí não existe não, jovem que reza. Eu falei: existe sim. Eu falei: claro que existe, nós estamos aqui. Era eu e mais 4 que estavam junto comigo. Nós entramos lá. Gente, quando a gente entrou na casa da mulher, a casa estava virada de ponta cabeça. O gato estava em cima do fogão comendo a comida da mulher. Não, o negócio estava feio. Dizem, eu não sei se é verdade, mas tem um espírito demoníaco chamado Maria Mulambo, que ele deixa a casa da pessoa fétida. Ele deixa um ambiente horrível, uma sensação, um nojo, alguma coisa assim. Eu falei: bom, se existe, ele está aqui hoje, né? Cheguei lá, nossa, vai ter uma dó da mulher. Sabe aquela vida que ela estava vivendo? E no meio da conversa, nós pedimos para rezar pela mulher. Aí quando eu estou rezando pela mulher, veio uma palavra de ciência no meu coração. O espírito de suicídio quer matar essa mulher. Em nome de Deus, eu falei: eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Satanás maldito, espírito de morte, vai embora. Na hora que falou isso, o demônio deu um grito: como você sabia que eu queria matar ela hoje? Olha que coisa, gente. Falei: porque o Deus que ama ela me avisou e trouxe aqui para libertá-la. E mais uma vez, por meio de Nossa Senhora, aquela mulher quer se matar naquele dia, porque o demônio disse pela boca dela: ia matar ela hoje, que ela estava num desespero tão grande. E Deus nos levou lá, por meio de Nossa Senhora, para livrar aquela alma aflita da morte. E se você precisa de ver a cara da mulher depois da oração, o como ela estava depois, a face dela mudada. E aí lembra da profecia, Gênesis capítulo 13, versículo 15. Entre Deus fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
A cabeça do demônio é esmagada por Nossa Senhora. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, onde mostra a mulher segundo Santo Agostinho é Nossa Senhora e a igreja. E no capítulo e no versículo 7 diz: o dragão deteve-se diante da mulher. Quem para Satanás é Nossa Senhora e a igreja, meus irmãos. Nós precisamos estar convictos disso. E por causa dessa verdade, todos os dias na minha casa eu rezo o terço com minha mãe e prego a palavra dentro de casa, porque eu medito o evangelho e prego todo dia o evangelho. Na minha casa não tem novela, na minha casa não tem programa imoral, na minha casa não tem gritaria, não tem brigas, não tem nada disso, porque Nossa Senhora leva Jesus dentro do meu lar. Nossa Senhora leva o Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa: a mesma maneira em que ela levou o Espírito Santo para a casa da sua prima Santa Isabel, que pela palavra dela ela ficou cheia do Espírito Santo, ou seja, Nossa Senhora é esposa dele. Os frutos do Espírito Santo, irmão, são esses: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. São os 9 frutos enumerados no livro de Gálatas, no capítulo 5. Agora, casa que não tem Nossa Senhora, vida que não tem devoção, porque eu não estou falando que ela é mais do que Jesus, mas Santo Agostinho diz: é por meio de Nossa Senhora que Ele quis vir até nós, é por meio dela que nós devemos ir até Ele. Infelizmente, pessoas que estão vivendo, sabe o que? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partida, inveja, bebedeira, orgia, mini saia, maconha e tantas outras coisas aqui, ó. Esse daqui não é fruto de Nossa Senhora, não. Que Nossa Senhora visita uma casa, visita uma vida. Isso daqui é o que o demônio quer implantar nas famílias. Eu não quero isso para mim. Eu creio que você também não, meus irmãos. Nós precisamos voltar a rezar o rosário, porque de fato nós estamos vivendo num combate espiritual. As pessoas que não rezarem, as pessoas que não são da igreja, já são do demônio. A tentação para eles não é tão profunda. Eu lembro da história de São Bento, que São Bento estava dentro do mosteiro e ele via o demônio numa atividade tremenda, querendo arrebentar com os monges, querendo derrubar um daqui, mostrando que maneira que ele queria derrubar os monges, tentando na impureza, tentando no orgulho, tentando na raiva, no ódio. E quando ele foi para o meio da cidade, ele encontrou o demônio de mão assim, ó, sentado em cima de uma pedra. Ele falou: lá no mosteiro você trabalha continuamente para arrebentar todo mundo, e aqui você está parado? Ele falou: porque aqui nessa cidade todo mundo já é meu, enquanto lá no mosteiro eles ficam rezando para salvar o mundo, eu quero arrebentar eles, porque quem reza salva o mundo, eu quero perder o mundo. Ou seja, quem está na graça vai enfrentar este combate. E se você está na graça e quer enfrentar este combate, ai de nós se nós não rezarmos, meus irmãos, porque os que não estão rezando já são dele. E para este combate é necessário a vida mariana, é necessário a vida com Nossa Senhora. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: leva Nossa Senhora para casa. Mas não deixa ela dura na imagem, reza o terço com ela, se possível até o rosário. A última graça que Nossa Senhora nos dá, 1:10. Posso ultrapassar 5 minutos? 1:15? Quase. Jesus para o relógio dela. Posso falar mais só um pouquinho? Olha lá, sempre aquele ali, ó. Ele que sempre fica falando, ó, mais 5, mais, ó. Você está vendo? Ó, aquele ali, ó, do lado do Pablo, ó. Ele que é o terrível aqui da parada, ó. Nossa Senhora cura, Senhor. Liberta. Expulsa dele esse espírito que do relógio. Depois é ele, viu? Ó, você dá bronca nele. Depois todo mundo dá bronca nele, ó. Ah, irmão, rodou, hein? Nossa Senhora nos dá o maior presente que nós podemos ter. Nossa, mas como eu agarro no pé dela por causa desse negócio, não tem noção, gente. É a vida eterna. Gente, quem não estava na pregação da manhã, eu citei muito sobre isso, sobre essa necessidade, que quase ninguém vai ter falar disso. Mas como nós temos que ter esse amor pela vida eterna e desejar o céu.
Santo Ambrósio dizia assim: abre-nos as portas do paraíso, ó Virgem Santíssima, já que tu tens a chave. E São João Damasceno, no maravilhoso livro Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele usa essa frase, que é uma frase muito linda, que ele diz assim: ser devoto vosso, embacei óculos, ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que Ele quer salvar. Repita comigo assim, ó: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que Ele quer salvar. Ou seja, quando você vê uma pessoa que ama Nossa Senhora de fato, você saiba, Deus tem um amor de predileção por esta alma, e por assim ser esta verdade, Ele confia a Nossa Senhora para pelejar pela salvação desta alma. Olha que bonito. São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Não, qual que é o conto? Deixa eu ver. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas... Bom, eu vou contar essa do cura d'Ars, só para você ver. Ele estava entrando numa igreja e tinha uma mulher chorando desesperadamente. Por quê? Obrigado. Depois você pode ir lá na minha livraria e comprar um livro, tá? Ele chorava desesperadamente. E aconteceu, meus irmãos, que coisa linda, que quando ele entrou na igreja, ele chegou e disse assim no ouvido da mulher: ele está salvo. Ela falou: mas como assim? Ele se suicidou. E tinha certeza, estava chorando porque tinha certeza que o marido estava no inferno. Ele falou: sabe por que ele está salvo? Porque todo mês de maio e outubro ele fazia o mês de Maria, rezava todo dia o terço diante da imagem e colocava flores para Nossa Senhora. E antes da morte, que é um tempo que só Deus tem domínio sobre isso, Nossa Senhora conseguiu o arrependimento dos pecados. São Bernardo de Claraval, gente, falava que nós temos que pedir duas coisas para Nossa Senhora todo dia: a contrição final e o arrependimento dos pecados. E quem é devoto de Nossa Senhora, ela dá. A contrição final é o último momento antes da nossa morte, que a gente chora tanto pelos nossos pecados, que é uma dor tão grande, que ali é uma purificação tal, é uma contrição perfeita. E muitas das vezes Nossa Senhora consegue, a maioria, 99,9%, ela consegue um sacerdote para que você confesse no último momento, para que as portas do paraíso sejam abertas. Ai, mas como eu creio nisso, e eu quero gritar isso ao mundo, porque quando ela mostrou o inferno para as crianças em Fátima, ela disse: vê como as almas vão para o inferno para salvá-las. Deus quer estabelecer no mundo, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É Nossa Senhora que está salvando. Gente, nessa última hora da igreja, em que os valores foram invertidos, em que o pecado tomou uma proporção catastrófica, em que os homens abandonaram a Deus, é Nossa Senhora que está trazendo para perto do coração de Jesus. E quando ele disse isso, ela falou: ele está salvo, mas está no purgatório, e precisamos de muitas missas para ver a glória de Deus. E foi Nossa Senhora que aquela alma da condenação eterna. Sabe quando você vai entender melhor isso? Quando você lê aquele livro que você comprou sobre o inferno, que acabou todo já. Ali você vai entender o que é mesmo, o valor que tem a intercessão de Nossa Senhora, e o quanto nós devemos desejar isso, e como Nossa Senhora ajuda aqueles que têm dificuldade. É tantas outras coisas aqui para contar, mas eu tenho mais umas 4 histórias sobre isso, mas eu vou contar uma. Só tem uma pregação minha chamada Maria Porta do Céu, que eu conto todas, tá? Se você estiver interessado, depois ali na livraria. Padre Pio, ele era o grande devoto de Nossa Senhora, e quando as pessoas perguntavam assim para ele: Padre Pio, me diga um atalho para ir ao céu, ele dizia: o atalho é a Virgem Maria. E tinha uma devoção muito grande a ela. E teve um dia que, junto com os amigos dele, os frades, ele contava uma brincadeira, mas cheia de sentido de verdade, que ele falava assim, que um dia, quando estava no céu São Pedro, ele recebeu uma bronca de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque na madrugada entraram muitas pessoas no céu, e Jesus disse: tal pessoa não era para estar aqui, tal pessoa não era para estar aqui, e deu uma bronca em Pedro e falou: Pedro, você vai ter que vigiar melhor as portas do céu, porque está entrando algumas pessoas aqui que, segundo
o livro escrito não eram para estar aqui dentro. E Pedro falou, escutou isso e foi e começou a vigiar. Ficou até as 3 da manhã, viu que não entrou ninguém de diferente, foi descansar. No dia seguinte veio Jesus novamente trazer uma exortação ao apóstolo. Pedro, eu disse para você tomar conta, você não me obedeceu, e esse ciclano, esse beltrano, esse fulano está aqui assim, 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 assado. Pedro falou, mas Jesus, eu fiquei até madrugada. Ficou tanto que entrou. Da próxima vez, se não ficar, eu vou tirar a chave do reino da sua mão. Pedro já estava acostumado a tomar bronca de Jesus, né? Você sabe, né? Jesus é um material de Satanás, né? Quando alguém te quitar muito, se tiver muito assim, se não quiser muito pecar, você fala para a pessoa, vai lá na Bíblia, lê Mateus 16, 23, aí está escrito, afasta de mim, Satanás. Aí você, né? E aconteceu que Pedro foi lá e novamente, continuando lá, olhando, 1, 2, 3, 4 e pouco da manhã, ele começa a ver o movimento de uma galera entrando no céu. Ele chega lá na porta e quando ele olha, quem está lá? A própria. Ele, é você, né? Vem cá, Pedro, me ajuda. Começou com Nossa Senhora a colocar a galera para dentro. Num determinado momento fechou, tá? ela saiu de cena e ele foi para descansar. Quando ele está indo para descansar, Jesus apareceu. Aí ele, Pedro, já deu um grito, dá-me as chaves. Já sei quem foi que está fazendo isso. Você me conta agora que a gente vai lá. É a senhora sua mãe. Aí Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus, contra a sua mãe eu não posso fazer nada. Jesus olhou para Pedro e disse, eu também não. Nossa Senhora é porta do céu, está pelejando para levar o maior número de almas para a glória eterna. É isso que é devoção a Nossa Senhora. Com Jesus e com Maria o inferno se arrepia, meus irmãos. Nós precisamos estar com ela, porque a vitória final a mão de Deus dará para nós. Porque ela disse em Fátima, por fim o meu coração imaculado triunfará. Aprove Nossa Senhora mais uma vez e leve-la para casa, para que a sua família seja salva e para que um dia nós possamos herdar a glória eterna no paraíso. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei a vós, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus.